Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 5 ao 8. Vai aparecer aqui no telão, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu sei que você acabou de se assentar, mas vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, nós estamos nesta noite de milagres. E quando nós falamos de milagres, nós temos que entender o que é milagre, como o milagre acontece, como alcançamos o milagre. E esse texto aqui está falando de alguns milagres maravilhosos que aconteceram na cidade de Samaria. Milagre é o resultado alcançado além das condições e das possibilidades naturais. Então, o milagre é aquilo que vai além de qualquer condição ou de qualquer possibilidade natural. Aquilo que o médico pode fazer não é um milagre, aquilo que o advogado pode fazer não é um milagre, aquilo que a ciência pode fazer não é um milagre, mas quando se esgotam todas as possibilidades, todas as condições naturais, aí Deus entra, age e o milagre acontece. Então, o milagre é um resultado alcançado além das condições e das possibilidades naturais. Agora, uma outra coisa importante que nós precisamos aprender. Milagre não acontece onde é necessário. Milagre não acontece aonde é necessitado. Milagre não acontece para aqueles que estão precisando. Milagre só acontece aonde existe expectativa. Milagre só acontece aonde há busca. É por isso que eu e você conhecemos tantas pessoas que precisam de milagres na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças e tantas coisas, e não recebem. Porque o milagre, ele não está disponível onde é necessário, mas aonde existe a expectativa. Por isso, eu sempre digo aqui, que tudo que nós fazemos em direção a Deus deve estar embrulhado na expectativa. Eu vou à igreja, eu vou na igreja para passar um tempo, vou à igreja para ver se acontece alguma coisa. Não acontece, porque o milagre está restrito ao lugar onde existe a expectativa. Hoje eu vou à igreja e Deus vai fazer alguma coisa por mim. Olha, eu vou orar para ver se Deus responde minha oração. Não, tem que estar embrulhado na expectativa. Eu vou orar e Deus vai responder. Olha, eu vou pedir oração e Deus vai fazer alguma coisa. Então precisa estar embrulhado na expectativa. Eu lembro de alguns dias atrás, de uma irmã que chegou aqui, num sábado à noite, depois do culto, cheio de caroços embaixo do braço. Todo inflamado, infeccionado. Na verdade, não estava inflamado, infeccionado, eram tumores, né, que estava tudo. E ela chegou aqui e falou: pastor, já aconteceu isso outra vez, eu fui no médico, 60 dias tomando antibiótico, resolveu mais ou menos, agora voltou, e está terrível. Eu falei: estava. Eu falei assim: você vai ser curada nesta noite, você não vai precisar nem ir ao médico. Então nós temos que entender que o milagre, ele depende da nossa expectativa. Se eu falasse para aquela irmã assim, olha, eu vou orar e quem sabe Deus possa curar. Eu vou orar e quem sabe Deus lhe atenda nessa dificuldade.
Nós temos que trabalhar baseado na fé, na expectativa e fazer com que as pessoas também se envolvam e estimulem a sua fé e possam viver no milagre. Quando foi no domingo à noite, ela chegou aqui e disse: pastor, quando amanheceu o dia, eu acordei, havia estourado todos aqueles tumores e vazou tudo, e eu estou curada para a honra e glória do Senhor. Então o milagre, se ela não viesse, não é porque eu orei por ela, mas se ela não procurasse alguém para orar, e se não encontrasse a expectativa, o milagre não teria acontecido. Se ela tivesse falado assim: Deus sabe que eu estou com esse problema, Deus sabe desses tumores, Deus sabe deste mal, então se Ele quiser, Ele faz alguma coisa por mim. Ela estaria passando pela mão dos médicos, quem sabe passando por uma cirurgia, quem sabe até mesmo passando por um tratamento mais pesado. Então o milagre, ele está envolvido na expectativa. Então o milagre não acontece aonde é necessário, mas aonde existe expectativa. Por isso nós precisamos aprender a criar um ambiente que seja favorável para que o milagre seja gerado. Eu estava conversando há pouco aqui com o meu amigo Daniel. Eu acho que a maioria aqui estudou no Macedo Soares, né? Quem não estudou no Macedão, né? Quem não passou por lá? E eu lembro, eu estudei lá por 9 anos, então significa que eu reprovei 1 ano, né? No meu tempo era 8 só, né? Reprovei a 6ª série. Mas eu lembro que lá no primeiro ou no 2º ano, a professora pediu que nós levássemos um pedaço de algodão e 1 grão de feijão. E nós levamos e chegamos lá, ela estava com aquela monte de copinho descartável, aqueles copinhos que usam para tomar café. E nós pegamos aquele grão de feijão e embrulhamos o algodão naquela semente. E colocamos dentro do copinho e colocamos ali na janela. Então aquela janela da sala, acho que eram 5 ou 6 janelas, todas ficaram cheias daqueles copinhos. E toda manhã, antes de começar a aula, nós íamos e colocávamos a quantidade necessária de água naquele copinho. Até que um dia nós chegamos e o feijãozinho havia brotado. E já não era mais uma semente, agora já era uma planta. Já havia sido gerado algo novo, uma vida naquele lugar. E o milagre também é dessa maneira. O milagre não se manifesta em qualquer ambiente. O milagre não se manifesta de qualquer maneira. Nós precisamos construir um ambiente que seja favorável para que o grãozinho do milagre ele possa germinar e possa florescer e gerar algo novo, e gerar vida onde havia morte. E esse texto que nós lemos, Filipe sabia muito bem disto. Nós começamos a ler o versículo 5 que diz que Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Não existe milagre aonde Cristo não é anunciado. Não existe milagre aonde Jesus Cristo não é reconhecido. Não existe milagre aonde Jesus Cristo não é crido. Então, Filipe subiu a Samaria, e quem sabe você não conhece o contexto, mas aqui estava acontecendo uma grande perseguição. Os cristãos estavam sendo presos, amarrados, estavam sendo mortos ao fio da espada, cortando a cabeça fora, apedrejados, lançados na prisão. E Filipe fugiu para Samaria, mas não fugiu para se esconder. Ele chegou em Samaria e quem sabe se fosse eu ou você, a gente ia ficar biquinho fechado. Não, eu não quero ir preso, eu não quero morrer. Mas Filipe correu para Samaria e chegou lá e abriu a boca para anunciar Jesus Cristo. Nós temos que entender, eu não faço milagre. A igreja em si não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus Cristo. Então ele precisa ser anunciado. E aqui existem 2 distinções que nós precisamos entender. Se eu quero ser usado para realizar milagres, eu preciso fazer o quê? Anunciar a Cristo.
Eu tenho que dizer, eu conheço Jesus Cristo, que morreu lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é poderoso para realizar milagres. Quando alguém chega para a gente e diz, mas eu estou com uma dor de cabeça tão terrível, o que a gente já fala? Eu tenho um remedinho que é tira e queda, é tomar e a dor de cabeça vai embora. Mas eu estou com uma dor aqui no quadril, eu tenho um chá que é maravilhoso para tirar a dor. Eu tenho uma pomada que passa. A última coisa que a gente vai falar é de Jesus Cristo. Ora, se nós quisermos ser usados para que milagres aconteçam, e milagre acontece em qualquer lugar, na igreja, fora da igreja, onde a gente estiver, se anunciarmos a Cristo, o milagre acontece. Agora, se eu estou precisando de receber um milagre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um lugar onde Cristo está sendo anunciado. Eu estou precisando de um milagre na casa, estou precisando de um milagre no casamento, o médico diz que não tem jeito, que é um câncer ou que é outra coisa, ou estou passando por um período de depressão, não sei, problema financeiro, desempregado. O que acontece? Muitas pessoas vão a outras pessoas que não têm fé, dizendo, não, é assim mesmo. O meu amigo fulano teve a mesma doença e morreu. Tem gente que de vez desanima, né? Você está com tal doença? Pois é, o meu amigo pegou, não durou 2 meses, com a mesma doença e morreu. Olha, a crise financeira não é só no Brasil, está no mundo, então se acostume, vai se acostumando que é daqui para pior. Você não pode estar nesses ambientes favoráveis para que a nossa fé desfaleça, para que coisas piores venham acontecer na nossa vida. Nós temos que procurar um ambiente onde a nossa fé é trabalhada e nós possamos alcançar o nosso milagre. Eu lembro do meu segundo acidente. O médico chegou, doutor já falecido, doutor João Carlos Taucho, chegou, deu uma olhada para mim e falou, o que você foi aprontar? Eu falei, não, doutor, eu já vou vender a moto. Ele falou, tinha que ter vendido antes de se quebrar, né? Agora que você se quebrou, você vai vender? Nós vamos ver o que nós conseguimos fazer com a sua perna. Eu falei, não, doutor, fique tranquilo. Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar o seu conhecimento para que o milagre aconteça. Eu lembro quando eu voltei da anestesia, ali no Hospital Evangélico em Curitiba, a enfermeira veio, conversou um pouco comigo, foi lá, chamou o doutor, e ele veio, chegou e falou para mim, daí como é que está? Eu falei, o senhor que tem que saber, o senhor que me operou. Eu estava desligado até agora. E ele disse assim, você acredita em milagre, rapaz? E eu falei, eu acredito, doutor, porque Deus acabou de usar essas mãos maravilhosas para fazer um milagre na minha perna. Então nós temos que ter e criar ambiente. E se chega lá na hora da cirurgia, fala, doutor, veja aí, porque que vai ser de mim? Eu lembro da irmã Mariazinha, teve um glaucoma terrível no olho. E quando nós chegamos ali no hospital em Curitiba, a pressão normal é 12, 13, 23 já está alta demais. A pressão dela tinha passado dos 70. O médico disse, eu não sei como é que a senhora não desmaiou com uma pressão dessa no olho. E ele disse, olha, ele me chamou de lado, ele falou assim, eu vou operar a sua mãe, apenas para ela não perder aqui o globo ocular, porque a vista dela já foi embora. Não tem mais o que fazer. Falei, doutor, nós vamos fazer essa cirurgia e eu sei que Deus vai usar todo o conhecimento que o senhor tem para fazer um milagre no olho da minha mãe. Eu sei que o senhor é bem estudado, bem preparado, o melhor médico que a gente achou aqui, e eu tenho certeza que vai dar bom. E todos os dias que a gente voltava para Curitiba, eu ia orando no carro dizendo, Senhor, nós estamos indo lá no hospital para recebermos boas notícias. Quando nós chegarmos lá, nós teremos boa notícia. E o médico falou, olha, se ela enxergar, ela só vai saber se está escuro ou claro, mas não vai ver nada. E quando chegou lá, tirou o tampão, e o médico falou assim, você consegue ler aquelas letrinhas lá? Eu com meu óculos aqui tentando ler, e ela começou a ler, A, J, F, X, o médico, o quê? A senhora está lendo? Aconteceu um milagre, louvado seja o nome do Senhor. E já faz, não sei, isso foi em 2021, já faz algum tempinho. E o médico ligou, há um mês atrás, dizendo,
ela tem que voltar aqui fazer uma revisão, sumiu daqui. Não, estamos indo. Chegamos lá e foram feitos os exames, tudo certinho. E o médico olhou para mim e disse: olha, o olho da tua mãe está do jeito que nós operamos. Tudo certinho, 100%, pressão, o nervo óptico, tudo está bem preservado. E eu já levei esse caso para um encontro de oftalmologistas que aconteceu no sul do Brasil. E agora eu estou indo para o exterior e vou levar esse caso também para mostrar. Não sabemos o que aconteceu, mas algo maravilhoso aconteceu aqui. Então nós precisamos criar um ambiente necessário. Temos que falar, é lógico, o médico não gosta muito que a gente fala de Jesus, que fala de Deus. Eles querem que a gente concentre toda a fé na ciência e na medicina. Mas nós sabemos que eles têm as suas limitações. E quando nós criamos um ambiente, o milagre acontece. E nós temos que falar de Jesus. Então, Filipe subindo para Samaria, falava de Jesus. E no próximo versículo diz que as multidões unânimes davam atenção às coisas que ele dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Então, o primeiro ingrediente aqui que nós vemos da situação de Samaria é que a palavra de Jesus era anunciada, Jesus era anunciado. Segundo, as pessoas tinham fé. O milagre não acontece onde não tem fé. Nós precisamos crer. E a Bíblia diz que fé é crer naquilo que os nossos olhos não podem ver. O médico está dizendo, não vai enxergar mais. O médico está dizendo, não tem como salvar a perna. Mas a gente crê além das possibilidades. Eu lembro esses dias atrás, o irmão Augusto deu testemunho aqui, que ele era conhecido ali no bairro como bêbado, que bebia, estava perdendo a família, havia perdido dignidade, havia perdido a saúde, estava desenganado dos médicos. E ele entrou nessa igreja e ouviu falar de Jesus. Teve fé no Jesus, recebeu um coração novo, nunca mais colocou uma bebida na boca, restaurou o casamento, restaurou a família, estava quebrado financeiramente, hoje tem a empresa dele. Isso acontece porque a palavra, Jesus foi anunciado, ele teve fé para viver, teve fé para viver um milagre, teve fé para que o milagre se manifestasse na sua vida. Pastor Bertasso pregou esses dias aqui, deu testemunho. A gente olha e não imagina, mas ele também gostava de uma bebida. Diz que enquanto não tomasse golinho de manhã, né, não firmava o pulso. E ele entrou na igreja, ouviu sobre Jesus, saiu de lá liberto. Restaurou o casamento, restaurou a família, restaurou a sua saúde. E está aí, louvando o Senhor. Então precisa ter fé e crer. Eu não vou dizer, vou entregar a idade, irmão Zélia, mas é por uma boa causa, né? Mas a irmã Zélia, há uns 50 anos atrás, mais ou menos, entrou aqui nessa igreja. Quase 50, né? Eu estou arredondando, né? O pastor Tomás estava aqui ministrando a palavra do Senhor. E Deus revelou que ela estava com câncer, e ela creu. Foi liberta do câncer, esse dia completou 80 anos, que benção. Vai estar chegando no 81. Então o que acontece? Nós precisamos ter um ambiente necessário para que a fé seja movida, para que a expectativa seja ativada. Então era isso que Filipe estava fazendo. Filipe andava por toda a Samaria, anunciando Jesus, falando sobre Jesus, falando sobre o poder de Jesus. E as pessoas viam os milagres acontecendo. Então nós ouvimos e vemos. E a palavra do Senhor diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outro texto diz assim, que como crerão naquilo que nada ouviram, e como ouvirão, se não tem quem anuncie. Então, se nós quisermos viver milagres, primeiro, precisamos anunciar a Cristo, o Cristo ressuscitado.
Precisamos estabelecer um ambiente de fé para que o milagre aconteça. E qual é o resultado disto? Entenda, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nós. Ele é Senhor do universo. Ele é dono de tudo que existe, das coisas pequenas que os nossos olhos não podem ver, de tão pequenas, e as coisas tão grandes que os nossos olhos não podem enxergar. Deus é dono de tudo, Ele era, é e sempre será o mesmo. Mas quando nós nos unimos, nós somos beneficiados. E o último versículo que nós lemos diz que houve grande alegria naquela cidade. Qual é o resultado do milagre? Alegria. Qual o resultado do milagre? Júbilo. Qual o resultado do milagre? Esperança na nossa vida. Então a gente chega triste, abatido, chega desmotivado, com os nossos olhos naturais não enxergamos saída, solução para o nosso problema. De repente, nós criamos um ambiente onde a fé ativada, a expectativa vem à tona e nós cremos e um milagre acontece. E de repente, a vida que estava triste, sem sentido, as circunstâncias que estavam nos fazendo sofrer, trazendo lágrimas, nos colocando numa posição de angústia, sem expectativa, sem perspectiva de vida, que nos estava nos colocando numa posição de depressão, quem sabe, numa crise de pânico. De repente o milagre vem e tudo que nos fazia sofrer é substituído pela alegria verdadeira que só os céus podem promover na nossa vida. Todas as outras alegrias desta terra são passageiras. Você compra uma casa nova, de repente a alegria da casa nova passa. Você compra um carro novo, você cuida, daqui a pouco já é só mais um carro. Mas a alegria que Deus coloca em nós, entenda, o que Deus faz, não faz para competir com aquilo que não é dele. A alegria de Deus não vem para competir com a tristeza. A alegria de Deus não vem para competir com a amargura da alma. A alegria de Deus não vem para competir com a falta de esperança. É uma substituição. O milagre vem e substitui tudo que nos trazia prejuízo por tudo aquilo que nos traz alegria. Não é que Ele dá um jeitinho para encaixar a alegria ali, não. O que é ruim, o sentimento ruim, o pensamento ruim, tudo que trazia incômodo na alma é removido, retirado, e a alegria verdadeira é instalada em nós, e nós passamos a viver de maneira verdadeiramente alegre. Então nós estamos aqui nesta noite de milagres, e nós cremos que nesta noite os milagres irão acontecer. Esses dias uma irmã nos procurou aqui, não vou dizer o nome dela, ela está aqui nesta noite, mas eu não conversei perguntando se podia falar o nome ou não. Mas ela nos procurou um tempo atrás dizendo: estou enfrentando um problema sério de saúde, leucemia, e o pastor ajuda em oração. E nós oramos, e há um mês atrás, 1 mês e meio, ela nos procurou exatamente aqui, dizendo: pastor, eu vim aqui para dar um testemunho. Repetimos todos os exames, fizemos tudo de novo, a leucemia desapareceu, o meu sangue está restaurado. Veja que coisa maravilhosa. E ela disse outra coisa: o útero estava cheio de pequenas, não é mioma, né? Nódulos, e os médicos já estavam prestes a operar e a remover o útero. E a mesma oração que curou da leucemia, o mesmo milagre que veio e passou no sangue, passou no útero. Repetidos os exames, não, está tudo perfeito, não precisa remover nada. Então é este Jesus que nós falamos. É esse Jesus que nós anunciamos. O mesmo Jesus que fez milagres lá há 2000 anos atrás, lá na cidade de Samaria. É o mesmo Jesus que está nesta noite. E não importa o que você está passando.
Não importa o que você está enfrentando, não importa quão profundo seja o poço, não importa quão escura seja a noite que você esteja atravessando, não importa o quão forte seja o vento que esteja soprando na sua vida, o milagre pode se manifestar nesta noite. Se você crer, Jesus Cristo foi anunciado, basta a sua fé para que o milagre se manifeste na sua vida.